A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, bom dia, aleluia, nessa terça-feira, dia 14 de abril de 2026, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui desde já eu quero pedir licença para você entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, dentro de um trem, dentro de um ônibus, de um Uber, metrô, andando até de bicicleta, ouvindo aí, aleluia, um louvor, uma música, uma mensagem. Você que está indo a pé também para o trabalho, o trabalho é perto, aí você resolve ir a pé, glória a Deus, com o seu foninho no ouvido, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, tem uma mensagem aqui de Deus. Na verdade, essa mensagem já estava aqui na minha Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu já queria trazer essa mensagem para vocês, né? Para mim, louvado seja Deus também, porque apesar de ser uma mensagem que eu já tenho escrito há algum tempo, mas ela é por dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E essa mensagem ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, louvado seja, no capítulo 8, no verso 5, aleluia, que vai falar da cura de um servo, de um centurião. E eu quero aqui, para a glória de Deus, meus queridos irmãos, trazer essa mensagem abençoada para a sua vida, para a nossa vida, aleluia, porque a própria palavra de Deus, ela diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Basta tão somente você crer, eu crer, nós crermos, aleluia, na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, eu quero aqui desde já pedir o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, né? Porque nós não podemos fazer nada sem a ajuda do nosso conselheiro, do nosso consolador, do nosso guia, do nosso intercessor. Aleluia. É Ele que nos ajuda, que nos guia em toda a verdade. É Ele quem nos mantém de pé, porque nós mesmos não podemos ficar de pé sozinho. É Ele quem nos guarda dos dias maus. É Ele quem protege nossos filhos, nossa família. É Ele. Sem Ele, nós nada podemos fazer, principalmente nos dias de hoje, meu querido. Um mundo totalmente tomado pelo mal, um mundo tomado pela violência. Você tem visto aí, eu não preciso aqui ficar falando das tragédias que têm acontecido no Brasil e no mundo afora. Você tem visto, hoje a gente tem as redes sociais aí que a gente é só clicar aí no YouTube e você vai achar uma diversidade de vídeos aí, tem outras redes também, e você vai encontrar tragédias e mais tragédias aí acontecendo no mundo afora, dentro da família, né? As pessoas se matando dentro de casa, as pessoas se degradando, os homens cada vez mais indo para o lado obscuro da vida, né? Mas existe um caminho excelente, este caminho é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E é esse caminho que nós devemos escolher. Ele disse, né? Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, escolhe. Ou seja, é você, sou eu, somos nós quem vamos escolher o caminho que nós queremos seguir, né? Somos nós que vamos escolher, louvado seja Deus, aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas pessoas, elas não creem nisso, né? Elas acham que a Bíblia é um livro apenas de fantasia. Elas acham que tudo que está na palavra de Deus é utopia.
Louvado seja Deus, mas que cada um com seu pensamento, cada um com com os seus quereres, com as suas vontades, né? Mas nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que crer, meu irmão. Aleluia. Porque eu acredito que para você crer, algo aconteceu na sua vida. E esse algo quem fez não foi o homem, mas foi o próprio Deus, né? Uma transformação, uma libertação, uma cura. Foi Deus quem fez, porque o homem não tem poder para fazer nada, a não ser pela permissão de Deus. E nenhum ser celeste que exista, né, tem poder para fazer nada, a não ser com a permissão de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus está no controle de tudo. Pode não parecer, meu querido, pode parecer que o mundo está aí à revelia, né, a seu bel prazer, cada um faz o que quer, mas Deus está no controle. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. No tempo determinado dele, ele há de julgar a terra. Louvado seja Deus. Ele há de julgar a humanidade. Louvado seja Deus. Nós temos apenas que crer no Senhor Jesus, crer na promessa que ele fez, aleluia, e nos segurar na mão dele, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aqui, meu querido, como eu falei, pedir a ajuda do nosso amado Espírito Santo, aleluia, para trazer essa mensagem, que ele coloque palavra viva na nossa boca, que nós sejamos um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas, né? Tem pessoas aí que é instrumento de morte, tem pessoas aí que ela se deixa ser usada pelo diabo, né, meu querido? Ela é um instrumento do diabo para destruir a vida de sua família, ela é um instrumento do diabo para destruir a vida do próximo, para trazer prejuízo, dano. Tem muita gente, irmão, que se deixa ser usado pelo Satanás, essa é a verdade. Louvado seja. E aí essa pessoa ou essas pessoas já tem uma índole mal, o que Satanás faz? Só vai potencializar mais e mais a maldade na vida desse ser humano que não tem Jesus, que cada vez mais se distancia de Deus. Aleluia. A gente vê isso aí diariamente acontecendo dentro das periferias, a gente vê acontecendo na alta sociedade, a gente vê acontecendo na alta cúpula, né, dos homens poderosos deste mundo. Mas aquele que busca a Deus com um coração sincero, Deus ele há de responder no tempo determinado do Senhor. Amém? Vamos orar e pedir a graça do Senhor para a nossa vida. Pai amado, santo, bendito, nos colocamos diante da tua santa presença, Pai, reconhecendo nossa pequenez, nossa insignificância, reconhecendo, Pai querido, amado, que nada temos de nós mesmos se o Senhor não nos conceder. Por isso, Pai, fala conosco através da tua santa palavra, fala conosco através, aleluia, do teu Espírito, fala com cada vida, com cada pessoa, Pai eterno, em nome de Jesus. Nos ajude, porque nós não temos nada. Que o Senhor possa crescer e a gente diminuir, que o Senhor possa aparecer e a gente desaparecer. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus queridos, e a mensagem se encontra aqui em Mateus, capítulo 8, verso 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem,
sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meu querido, esta passagem, esses versículos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos, vai tratar de um centurião romano que ele tinha um servo, e esse servo ficou, de acordo com a palavra de Deus, paralítico, mas ao mesmo tempo ele também estava desnorteado, né? Ele estava atormentado, como diz ele, aleluia, devido, eu creio, à circunstância agora a qual esse servo estava. Ele talvez ficou atormentado pensando: talvez eu não ande mais, talvez eu não possa mais exercer a minha atividade, talvez eu não possa mais trabalhar e então eu tenho que viver esmolando. Louvado seja Deus. Mas esse centurião, mesmo ele sendo um centurião, um homem importante, um romano, né, ele tinha amor pelos seus servos, aleluia, ele tinha amor pelos seus empregados, de maneira que ele resolveu ir até Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Um centurião, meu querido, ele é um oficial que tem ali a seu comando 100 homens, né? Uma guarnição de 100 soldados ao seu comando, aleluia. E ele então tinha também esses servos, aleluia, que lhe prestava serviços, né? E a gente vê que mesmo ele sendo um homem de autoridade, um homem que exercia poder, um homem que tinha pessoas ao seu serviço, esse centurião, ele demonstra amor pelos que o está servindo, pelos seus servos. Ele não é aquele homem que despreza o seu empregado, não. Pelo contrário, ele se compadecia. O texto é claro, ele vai diante de Jesus. E você sabe muito bem que os romanos, meus queridos, eles adoravam outros deuses. Mas agora, diante dessa situação, este centurião, ele vai até Jesus. Ele vai até o mestre, aleluia. E ele roga, né, a Jesus, ele fala da situação do seu servo, que ele está ali paralítico e violentamente atormentado, né, que está numa situação calamitosa. E Jesus então diz que vai curá-lo, que vai até a casa dele. Mas ele diz para Jesus: olha, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, ou seja, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra e o meu criado será curado. Louvado seja Deus. Que fé, né? E ele vai dizer o quê? Olha, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo ao meu soldado, faz isso, ele faz. Eu digo ao meu servo, vai ali, ele vai. Ou seja, ele manda uma palavra. Ele está dizendo: Jesus, tu tem autoridade. Jesus, se tu disser uma palavra, essa palavra ela vai se cumprir. Ela vai fazer aquilo que te apraz, que é da tua vontade. Porque tu és um homem embutido, Jesus, de autoridade divina. A tua palavra tem poder para curar, para restaurar, para transformar, para libertar. Foi isso que esse soldado está dizendo para Jesus:
Tu tem toda a autoridade, muito mais do que eu, que mando apenas em homens. O Senhor pode realizar o impossível. Que fé, meu querido. E aí Jesus vai dizer que não viu uma fé semelhante àquela no meio do povo. No meio de quem? Do povo de Israel. Daqueles que conheciam as Escrituras, né? E ele vai falar, dizer que muitos irão, poucos, né? Não vão se assentar. É mais fácil as pessoas que não são do povo dele se assentar na mesa com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, do que os próprios filhos, né? Do que o próprio povo, aqueles que são descendentes, por conta da incredulidade deste povo. E Jesus então vai dizer para aquele homem: olha, seja feito conforme você crê, vai. O teu servo foi curado. E esse homem vai chegar ali lá na sua casa, meu querido, e ele vai encontrar o seu servo curado. E ele vai perguntar ali para os empregados a que hora se deu aquela cura. E ele então vai crer que foi no exato momento em que o nosso Senhor Jesus disse: olha, o teu servo está curado, vai. Seja conforme você crê, conforme está no teu coração. Louvado seja Deus. Oh, maravilha, meu querido. E aí a gente tem aqui alguns pontos, louvado seja Deus, que eu gostaria de estar, aleluia, abordando com os irmãos. Tipo, no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 24 ao 26, vai falar da incredulidade de quem? De Tomé. Aleluia. E aí a gente vai passear, meu querido irmão, na palavra de Deus. Aleluia. Porque Tomé, ele se torna incrédulo. Aleluia. Veja o que diz aqui João capítulo 20, louvado seja Deus, do verso 24 até o verso 26. Aleluia. Diz assim, meu querido. Aleluia. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos seus cravos em suas mãos, em não meter o dedo no lugar dos cravos, em não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ou seja, aqui já está falando Jesus já havia ressuscitado, apareceu ali a alguns discípulos, e Tomé não estava nesse dia presente. Mas os discípulos chegaram para Tomé: olha, Tomé, o Senhor apareceu para nós. Mas Tomé, ele é incrédulo, ele diz: olha, se eu não colocar ali a mão onde os pregos furaram na mão dele, se eu não pôr ali a minha mão onde a lança perfurou o lado dele, eu não vou crer. Tomé, neste momento, foi tomado por uma incredulidade, porque ele diz assim: se eu não ver o sinal dos seus cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Houve naquele momento no coração de Tomé a incredulidade. Muitas das vezes, meu querido, a incredulidade, ela nos impede de receber a bênção. Porque nós ficamos duvidosos como a onda do mar que vai e volta. Mas depois Jesus vai aparecer novamente e vai dizer para Tomé: olha, Tomé, vamos continuar aqui, né, meu querido? E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro,
e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se ao meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega aqui a tua mão e mete no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Louvado seja Deus. Tomé foi repreendido pelo Senhor. Tomé, não seja apenas aquele que crê vendo, mas creia mesmo que você não esteja vendo, Tomé. Jesus repreendeu a incredulidade de Tomé. Não sejas incrédulo. Quantas das vezes, meu amigo, nós somos incrédulos? Deus fala ao nosso coração que é algo que nós vamos receber, mas nós temos ali certa dúvida, deixamos ser dominado pela incredulidade. Mas Deus nesta manhã diz para mim e para você que nós temos que crer e não ser incrédulo, não duvidar da palavra de Deus, porque se foi Deus que prometeu algo para você e para mim, isto que Deus prometeu para você, meu amigo, se veio de Deus, se veio do Espírito de Deus, este algo vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh, glória a Deus! E ainda no verso 26 ao 29, veja o que diz. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurado, meu querido, somos nós, que nós, não vemos. Você não vê Jesus, você não vê o Espírito Santo, você não vê, mas se você crê, você é um bem-aventurado, feliz, porque você crê naquilo que está na palavra de Deus, você crê na promessa que o Senhor fez para todos aqueles que creem nele. Louvado seja o nome de Jesus. Continue crendo, meu irmão. Continue crendo, minha irmã, por mais difícil que esteja. Jesus disse: na vida tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia. Possa vir que voa as tempestades, meu querido, e nós seremos vencedores. Nós estaremos com o Senhor, aleluia, naquele grande dia, qual ele vier em glória e poder nas nuvens para buscar o seu povo. Se ele prometeu isso, meu querido, creia. Continue tão somente andando na presença de Deus. Creia no seu milagre. Eu não sei o que você tem esperado, uma cura, uma libertação de um filho, uma transformação do marido, da esposa, um milagre. Creia, meu querido, que vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Nós também temos, meu querido, ali em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 ao 31, Deus, ele criando o mundo pela palavra. A palavra do Senhor, meu querido, ela tem poder. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. É só a gente crer, irmão, porque tudo que foi feito no início foi feito pelo poder da palavra. Deus deu ordem e tudo se fez pelo poder da sua palavra. Ele trouxe à existência o que não existe. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, E a terra estava sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Louvado seja Deus, E Deus disse: haja luz e houve luz. Oh, glória, glória, glória a Deus. E aí no versículo 6 a gente vai, eu não vou ler todos os versículos, e Deus, ali depois Deus vai dizer, disse Deus, haja expansão no meio das águas, Haja separação entre as águas, e houve, meu querido. Deus fez tudo
pelo poder da sua palavra criativa, criadora, aleluia, porque esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder para trazer à existência o que não existe, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero remeter você, meu amado irmão, minha amada irmã, ali para o livro, aleluia, de Hebreus, que vai falar, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas se você crê no seu coração, naquilo que o Senhor prometeu, isso irá acontecer para a glória do nosso Deus. Aleluia. Quero dizer para você, meu querido, um outro ponto, que a distância não impede o mover de Deus. Veja que esse homem doente, como diz, a palavra de Deus, ele estava na casa lá do centurião e Jesus mandou uma palavra, aleluia, e o homem foi curado. O que é que nós aprendemos com isso? Que não há distância, meu querido, para o poder de Deus. Você pode estar orando aqui pela pessoa na cidade de Fortaleza, e a pessoa pode estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo e qualquer estado do Brasil. Se você crê, e essa pessoa também crê, você liga para ela, olha, eu estou orando por você, você crê que Deus pode fazer isso? Então Deus faz, meu querido, aleluia, porque não há barreiras, não há distância que impeça o poder de Deus de agir. No Salmo 107, no verso 20, diz assim: enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Aleluia, meu querido. Esta palavra tem poder, ela traz vida aonde há morte, ela traz saúde aonde há doença, para a glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Aleluia. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo ou de Deus, Aqui falando, meu querido, do evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Mas quando nós pregamos e se as pessoas creem, meu querido, esta palavra ela se concretiza na vida daquele que crê. Louvado seja Deus. Outro ponto que nós aprendemos aqui, porque muitos são curados. Muitas pessoas, irmão, os que creram, Mateus 15, 6, o que é que vai dizer? E assim invalidas a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Que tradição? Os fariseus, os saduceus, eles invalidavam a palavra de Deus devido a tradições que eles seguiam, lava a mão, faz isso, faz aquilo. Então eles às vezes invalidavam o poder da palavra de Deus na vida deles e na vida dos outros, Louvado seja Deus. Em Mateus 13, verso 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus pregava em Nazaré. Isso está em Mateus 13, 53 e 58. Louvado seja Deus. O que impede muitas das vezes, meu querido, de nós não recebermos é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé, de crer na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aí no Salmo 106, verso 24, e não deram crédito à sua palavra. Quantos, meu querido, não estão aí dando crédito à palavra de Deus? Mas nós temos que dar crédito a esta palavra, porque esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que crer nesta palavra, nós temos que nos segurar nesta palavra. João 20, 27, e logo disse a Tomé,
põe aqui, eu já li, né? Põe aqui a tua mão, teu dedo, e vem as minhas mãos. Chega a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Deus novamente nos exorta a sermos crentes, meu irmão. Não apenas crente superficial, crer de boca, mas de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Louvado seja Deus. E reconheceu um outro ponto. Este homem reconheceu a autoridade de Jesus Cristo. Ele viu que Jesus era homem sujeito à autoridade, esse centurião. Olha, eu mando uma palavra, vai ao meu servo, digo isso, faz isso, ele faz. Ao meu soldado, vai executar isso, ele vai executar. Vem cá, ele vem. Ele reconhece a autoridade que havia em Jesus. Mateus 28, 18 diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falando, né? Jesus dizendo ali, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Falando para aqueles homens incrédulos, para aqueles fariseus. Louvado seja Deus, os discípulos. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e por mim liberdade aos algemados. Olha, a autoridade, meu querido, em Jesus, para libertar, para curar, para quebrar cadeias, para consolar. Jesus, sobre ele o Espírito Santo, aleluia, para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Havia fé, meu querido, no coração daquele centurião. Jesus disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, ele mesmo não fazendo parte do povo de Israel, sendo romano, mas o seu coração estava cheio de fé. O seu coração tinha certeza que Jesus poderia realizar o impossível. E muitas das vezes nós não cremos na palavra. Aquelas pessoas que andavam ali com Jesus, que conviveram com Jesus, muitos deles não creram e por isso não receberam suas bênçãos, seus milagres, a salvação, porque eles não creram no Senhor Jesus, que era o Messias enviado para libertar. Aleluia. Mateus 17, 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, em nome de Jesus. Ou seja, se nós crermos em Jesus, meu querido, na palavra, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu e você podemos imaginar, pensar. Nós, seres humanos, somos limitados. Nós, seres humanos, muitas vezes temos um coração duvidoso diante das circunstâncias que nos rodeiam. Vem a incredulidade, às vezes nós absorvemos uma palavra negativa e deixamos aquela palavra negativa consumir o nosso ser, e às vezes a gente perde a bênção devido à incredulidade, não deixando a palavra de Deus frutificar, germinar em nosso coração e fazer com que esta palavra venha brotar fé dentro de nós. Aleluia. Mateus 21, 21 diz: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte direis: ergue-te e lança-te no mar, e tal sucederá. Glória a Deus. Se nós cremos, irmãos,
no Senhor e usarmos a palavra de Deus com fé, ela pode fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, na vida de outros, em nome de Jesus Cristo. Tudo para a glória de Deus. Mas isso é se eu e você, se nós não duvidar, mas crer somente. E o que é preciso, meu amado irmão, para que eu e você venhamos a receber o milagre? Aleluia. E eu coloquei aqui alguns pontos, louvado seja Deus. Primeiro, é crer em Jesus Cristo. Segundo, é ter fé. Terceiro, não duvidar. Quarto, perseverar. Quando eu penso naquela mulher, meu querido, naquela viúva que ia lá insistentemente naquele juiz, e diz a palavra de Deus que ele não temia a Deus nem aos homens, mas por aquela viúva ali estar lhe incomodando para resolver sua causa, ele então resolve. E Jesus diz, olha, quanto mais o Pai, aleluia, nos fará coisa por nós que somos filhos dele. Então nós temos que continuar, meu irmão, perseverando. Você foi hoje, não recebeu, continua orando, continua se consagrando, continua pedindo a Deus, indo aos pés do Senhor. Nós devemos entregar tudo à vontade de Deus. Muitas das vezes, meu querido, nós queremos que seja feita a nossa vontade. E aí a gente não entende, a gente começa a murmurar, a gente começa a duvidar. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele ali foi orando e ele disse para Deus, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Meu querido, nós temos que orar assim, dizer, Senhor, olha, eu estou enfermo. Se tu quiseres, eu sei que tu pode me curar, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. E aí, meu querido, quando nós entregamos tudo na mão de Deus, ele faz aquilo que lhe apraz, que é da sua vontade, e tudo para a glorificação do seu nome. Pode demorar o tempo que for, 4 dias, 1 dia. Ele demorou 4 dias para ir lá, aleluia, chegou lá no 4º dia para ressuscitar a Lázaro, que estava já dentro do sepulcro, fedendo, como disse a sua irmã, olha, Senhor, já faz 4 dias que ele está aí dentro. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E ele saiu, o defunto, com vida, porque para Deus não há impossível. Pode demorar o tempo que for, aleluia. Deus, ele faz tudo para a sua glória, aleluia. O tempo, meu querido, não é seu, não é meu, mas o tempo é de Deus. É um outro ponto. O tempo é de Deus. Quando a gente olha para aquela mulher do fluxo de sangue, há 18 anos ali, né, gastou tudo que tinha na mão dos médicos da época, mas ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, e ela então toma uma atitude, sai atrás de Jesus, esperando uma cura através da ciência da época, e não veio. Mas quando ela vai atrás daquele que tem o poder da vida e da morte, ela toca, aleluia, na orla do seu vestido, ou seja, no seu manto, ela é curada instantaneamente, porque ela reconhece a autoridade que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o tempo é de Deus, pode demorar 1 ano, 5, não sei quanto tempo você espera um milagre, mas continue nessa sua fé, um tempo propício, no tempo de Deus, o milagre há de acontecer para a glória do nome de Jesus. Humildade, meu querido, é um outro ponto, nós temos que ter humildade. Quando nós olhamos para aquela mulher cirofenícia que estava com a sua filha atormentada por um demônio, ela foi ali aos pés do Senhor e ela rogou que o Senhor curasse a filha dela, mas Jesus disse, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono.
Aquela mulher ali se humilhou diante do Senhor Jesus. E Jesus disse: vai, por conta da tua palavra, por conta da tua humilhação, a tua filha está sã. Louvado seja Deus. Temos que ter humildade. Louvado seja Deus. Um outro ponto, reconhecer a sua autoridade. Aleluia. É importante, meu querido, a gente reconhecer que em Jesus há autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Há poder no nome de Jesus para fazer muito mais daquilo que eu e você pensamos ou imaginamos. Basta tão somente crermos de todo o nosso coração. Aleluia. E um outro fator, aleluia, não tão importante quanto é a obediência. Lógico que teve muita gente que não obedeceu a Jesus e foi curado. Mas é importante a gente estar na obediência da palavra de Deus. Aleluia. É importante, meu querido, viver em obediência. Oh, glória a Deus. E uma outra, e não tão menos importante do que todas essas, é confiar, não no homem, não em si mesmo, mas em Deus. Ele diz: maldito o homem que confia no próprio homem, ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo ou em terceiros, mas a nossa confiança tem que estar no Criador, tem que estar naquele que nos deu o fôlego de vida, não na nossa sabedoria, força, conhecimento, mas no nome do Todo-Poderoso, que tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Glória a Deus. Deus nos ama, Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama toda a sua criação. Glória a Deus. E para finalizar, meu querido, eu quero deixar aqui para você e para mim, Romanos 10:8 diz: porém diz a palavra, está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra que pregamos. Falando de salvação, Paulo em Romanos, ele diz: olha, a palavra, porém o que diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. Esta palavra agora, meu querido, está aí perto de ti. Talvez na tua boca, no teu coração, e basta você tão somente crer. Basta tão somente você se agarrar nesta palavra, aleluia, e crer de todo o seu coração. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E diz a palavra que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esta palavra viva que caminhou no meio dos homens, e ela deseja hoje caminhar dentro de você, no teu coração. Basta você dizer um sim para Jesus. Jesus, entra no meu coração, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, como meu Deus, como um único. E esta palavra vai estar caminhando contigo, no teu coração, chamada Jesus. Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, o que eu não posso fazer. Aleluia. Tão somente se creres, verás a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus lhe dê um mês abençoado de abril, um ano abençoado de 2026, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai amado e eterno, maravilhoso, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, por mais um dia de vida, por podermos acordar, respirar, ver o sol nascer, Senhor, ó Deus, ver a chuva cair, ó Deus, ouvir o canto dos pássaros, Senhor, estar diante dos teus pés para te pedir perdão
dos nossos pecados, das nossas mazelas e dizer: purifica-nos, Senhor, transforma a nossa mente, limpa o nosso coração, retira o que não te agrada, nos transforma, nos faz a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus Cristo. Meu querido, se você se encontra enfermo, eu te peço agora, coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus Cristo, e se você crê, Deus vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, vai de encontro agora a esta alma, Senhor, aflita, talvez com a doença, meu Pai, no seu coração, talvez com um câncer, meu Pai, talvez ali essa pessoa perturbada mentalmente, talvez essa pessoa com a doença, meu Pai, no sangue, nos ossos, nos nervos, no coração, no pulmão, nos rins, ó Senhor, na vista, ó Deus eterno, esta pessoa com câncer de próstata, com câncer no pulmão, ó Senhor da glória, esta pessoa com a doença que a medicina não pode, meu Pai, diagnosticar, esta pessoa já foi tomou vários tipos de remédio, já foi em vários hospitais. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor toque agora nesta vida, vá repreender nesta enfermidade, este mal que tem levado esta vida, meu Pai, a estar ali, meu Senhor, no leito de um hospital, entravada na cama, dentro da sua casa, que o Senhor toque dela agora, Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, trazendo cura, trazendo libertação, esta vida atormentada, meu Pai, sua mente, ó Senhor, esse homem com desejo de suicídio, Pai, vai libertando em o nome de Jesus Cristo, amém e glória a Deus, amém, meu querido, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude a levar a palavra de Deus, amém? Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã, simpatizante da palavra de Deus, amém e glória a Deus em nome de Jesus.